Como vocês estão? É um prazer tê-los aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos verificar os materiais necessários para a nossa aula de hoje? Hoje você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e lápis de cor. E agora, eu peço para que você faça o registro da data de hoje, aula 40, língua portuguesa, e eu já volto. Vamos relembrar o que aprendemos na nossa aula anterior? Primeiro, eu propus uma atividade onde o texto estava fatiado e você deveria organizar o texto na ordem que cada ação aconteceu na história. Depois, nós fizemos uma atividade de ligue, onde nós investigamos algumas palavras lá no dicionário, descobrimos o seu significado e você tinha que ligar a palavra do texto a essa palavra retirada do dicionário e colocá-la na frase lá do texto sem alterar o sentido da frase. Depois eu fiz um desafio onde você tinha que descobrir qual era a palavra e era unânimes. Nós também compreendemos como ela estava na frase do texto e o seu significado. Depois fizemos uma atividade em que você tinha que transcrever a frase. Ela estava no singular, significa que tinha um, para o plural, que era mais de um. E depois fizemos o inverso, do plural para o singular. Vamos retomar a nossa sequência de hoje? Então, eu quero que você conheça o livro de onde foi retirado o nosso conto, Novas Histórias Antigas. Esse livro tem 14 histórias e ele foi escrito pela Rosane Pamplona. E a ilustradora desse livro é a Andrea Ebert. Vamos relembrar a história? A Serpente de Ouro? Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão uma caixa de moedas de ouro. Dentro da caixa havia também uma joia, uma serpente de ouro maciço, com a qual ele pretendia negociar. Um homem pobre que passava por lá viu a caixa ali esquecida e, sem saber a quem pertencia, levou-a consigo. Chegando à sua casa, muito surpreso ficou ao ver toda aquela fortuna e afligiu-se, pensando em quem a teria perdido. Quando deu pela falta do seu tesouro, o negociante desesperou-se e mandou apregoar por toda a cidade que daria a quem devolvesse a caixa 10 moedas como recompensa. A notícia chegou aos ouvidos do pobre, que, sem hesitar, apressou-se a devolver o que achara. Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, arrependeu-se da promessa que fizera e resolveu ludibriar o pobre homem. "Muito bem", exclamou. "Vejo que não há mais pessoas honestas nesse mundo. Onde está a outra serpente?" "Outra serpente?" admirou-se o pobre. "Mas eu lhe juro que só havia uma." O rico, porém, continuou afirmando que eram 2 as serpentes e que, portanto, não lhe daria nada, visto que o roubo equivalia ou mesmo ultrapassava as 10 moedas prometidas. O homem pobre, ofendido e magoado, foi procurar o rei e pedir-lhe ajuda. O rei mandou vir o negociante e ouviu dele a outra versão do acontecido. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico, pois o outro, tão mal vestido, não lhes parecia digno de crédito. Além disso, doía-lhes admitir que alguém, e não eles, recebesse a recompensa. O rei, no entanto, ponderou que ambos podiam ter razão
e, não conseguindo decidir-se, mandou chamar um velho filósofo, conhecido por sua sabedoria e senso de justiça. O filósofo ouviu os dois litigantes. O pobre pareceu-lhe sincero, mas não podia simplesmente decidir por ele, ofendendo o rico negociante. Então assim se dirigiu ao rei. Creio, ó majestade magnânima, que os dois estão dizendo a verdade. O que encontrou a caixa não pode estar mentindo, pois por que devolveria ele parte do seu tesouro se podia ficar com tudo? Esta me parece uma prova de sua honradez. O dono da caixa, por outro lado, é rico e não tem motivos para mentir. Se ele diz que na sua caixa havia 2 serpentes de ouro, é porque essa caixa que foi encontrada não é a dele. Sugiro assim, majestade, que se deem as 10 moedas ao pobre e que se guarde a caixa até aparecer o seu legítimo dono. Quanto ao negociante, que continue a busca ao seu tesouro. Ouvindo aquilo, o homem rico soltou um lamento arrependido e confessou tudo. O rei perdoou-lhe, porém ordenou que desse ao pobre, além das 10 moedas, a valiosa serpente de ouro, como recompensa pelas injúrias que sofreu. Rosane Pamplona, Novas Histórias Antigas. Agora que já lembramos a história, eu quero propor para vocês um jogo, Batalha Naval dos Elementos da Narrativa. Você já jogou Batalha Naval? Conhece as regras deste jogo? Vamos conhecer então comigo? Então, primeiro, eu vou pedir para que você copie um quadro e registre no caderno. Eu vou dar um tempo depois que eu terminar as regras, tá? Número 2. Observe o sorteio da coordenada, linha versus coluna. Então, olha aqui que eu quero te explicar. Então, o nosso jogo ele tem linhas e também tem as colunas. Vou dar um exemplo. Se eu sortear número 2, linha 2, coluna B. Então, você vai vir na linha 2, no espaço que corresponde à coluna B e colocar a sua resposta ali, certo? Número 3. Ouça com atenção a pergunta feita pela professora e anote em sua tabela, escrevendo a letra correspondente à resposta que você escolher. Número 4. Após a correção realizada pela professora, anote na sua tabela. Se você acertou, você vai desenhar um navio ao lado da sua resposta. E se você errar, você vai colocar o desenho de uma bomba, certo? Então agora, eu preciso que você registre essa tabelinha aí no seu caderno para a gente poder começar o nosso jogo, tá bom? E eu já volto aqui. Você conseguiu registrar a tabela no seu caderno?
Então agora, todas as perguntas que vão aparecer no nosso jogo, eles são referentes aos elementos da narrativa. Eles são muito importantes na hora de produzir um texto, eles não podem faltar, tá? Então presta bastante atenção. Eu vou sortear aqui um papelzinho com uma coordenada, tá certo? E daí a gente vai ver ali no nosso jogo qual é a pergunta. 1C. Então vamos lá. Coluna 1, linha 1, coluna C. Qual frase traz a indicação de quando a história aconteceu? Letra A, um homem pobre que passava por lá viu a caixa, ou letra B, certa vez um negociante esqueceu, em meio à balbúrdia de um leilão, uma caixa de moedas de ouro. Então eu vou deixar aqui um tempinho para que você possa reler e escolher. É letra A ou letra B? Escolheu qual é a resposta certa? Letra A ou letra B? Vamos lá para o texto para consultar. Então, o texto ele traz as dicas disso. Vamos ver. Certa vez. Então, quando aconteceu essa história? Certa vez. Os contos têm essa característica. Você já deve ter lido algum que trazia a frase era uma vez ou certo dia. Então, o tempo, né? Esse quando aconteceu é o tempo. E ele, no nosso conto, não está definido. Nós já sabemos que ele já aconteceu, mas não sabemos exatamente o dia, quando aconteceu. Então, qual é a resposta certa? Letra B. Você acertou? Vamos então sortear mais uma? Vamos lá. Então, agora é 2, linha 2, coluna B. Qual frase traz a indicação de onde a história começou? Letra A, em meio à balbúrdia de um leilão? Ou letra B, chegando à sua casa, muito surpreso ficou ao ver toda aquela fortuna? Então, vou dar um tempo para que você possa ler e escolher qual é a resposta certa. Respondeu, onde nossa história começou? Vamos ver lá no texto. Então, certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão. Então, foi aí que a história começou. Mas será que toda nossa história fica na balbúrdia de um leilão? Não, né? Tem outros lugares. Vamos ver aqui. E isso são locais onde a história acontece. Também aconteceu lá, chegando à sua casa. Quem chegou à sua casa? O homem pobre. Então, é um outro local. Aqui, ó, o homem, o negociante, né? Ele manda apregoar por toda a cidade que daria quem devolvesse a caixa a recompensa. Então, é um outro local. E tem mais um. Vamos ver lá? O pobre, ofendido e magoado, foi procurar o rei e pedir ajuda. Aqui não diz onde acontece, mas nós podemos imaginar. Aonde fica o rei? Onde ele mora? Onde podemos encontrar o rei? Palácio, num castelo. Não está definido, mas podemos identificar. Então, a pergunta aqui é, onde a nossa história começou? Em meio à balbúrdia de um leilão ou lá na casa do homem pobre? Qual era a resposta certa? Letra A.
Você acertou? Vamos sortear mais uma? Então, agora é a linha 1, coluna A. Neste conto, o narrador da história. Você sabe o que é narrador? Você sabe o que é? Já ouviu falar no narrador? Então, o narrador é quem conta a história, né? Ou ele conta um fato, algo que aconteceu, ele está relatando algo que já aconteceu. Então, vamos ver lá. O narrador da nossa história, ele somente conta a história, ou na letra B, o narrador conta a história e também é um personagem. Você sabe? Vou dar um tempo para que você possa pensar qual é a resposta certa. Vamos conferir a resposta? Lá no nosso texto tem algumas pistas se o nosso narrador participa ou não do conto. Vamos ver? Aqui ele se refere a um negociante. Aqui ele diz, ele pretendia negociar. Então significa que o negociante não é o narrador, né? Um homem pobre chegando à sua casa. A casa é do narrador? Não, a casa é do homem pobre, chegando à sua casa. São algumas pistas. O narrador está falando deles. Então, o nosso narrador aqui não é um personagem. Ele apenas está contando, observando de longe a história e contando para nós. Vamos verificar então a resposta certa? O narrador, ele conta e é um personagem? Ou o narrador somente conta a nossa história? A resposta certa é letra B. O narrador somente observou e contou a história. Vamos sortear mais um comando? Linha 2, coluna A. Qual é o problema que surge na história? Letra A. O homem pobre procura o negociante para devolver a caixa? Ou letra B, o negociante não quer dar a recompensa pela devolução da caixa e acusa o pobre de ter pego uma serpente de ouro? Vamos lá, leia com atenção e escolha a resposta certa. Vamos localizar no texto a resposta correta? Então, lá no texto, tem qual era o problema. Esse problema nós chamamos na narrativa de complicação. Então, a notícia chegou aos ouvidos do pobre, que sem hesitar apressou-se para devolver o que achara, procurou o dono da caixa, mas este não, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, ele se arrependeu da promessa que fizera. Ele não queria mais pagar a recompensa pela devolução da caixa. E todo o desenrolar da história decorre desse acontecido, né? Desse fato. Então, essa é a complicação do nosso conto. E a resposta certa? É letra A ou é letra B? Qual você escolheu? Vamos conferir? É a letra B. Vamos sortear mais uma coordenada? Então, vamos ver. Linha 1, coluna B. Então, linha 1, coluna B. Qual é o momento de maior tensão da história? Letra A.
O filósofo sugere à majestade dar as 10 moedas ao pobre e que guarde a caixa até aparecer o seu legítimo dono. Ou letra B. Os ministros e nobres da corte deram razão ao rico. Qual você acha que é a resposta certa? Um tempinho para você decidir qual é a resposta correta. Então, qual é o momento de maior tensão? O que é tensão? Aquele momento que a gente fica mais curioso, fica apreensivo. O que vai acontecer no nosso conto? Vamos ver lá no texto? Então, qual é o momento de maior tensão? É quando o filósofo diz ao rei o que poderia ser feito, né? Já que o homem pobre e o homem rico, os dois estavam dizendo a verdade, então ele sugere que deem as 10 moedas ao pobre e que guarde a caixa. Porque se na caixa do homem rico tinha 2 serpentes de ouro, então, e o negociante estava falando a verdade, então aquela caixa não pertencia a ele. Então, esse é o momento de maior tensão, quando a gente fica apreensivo. O que será que vai acontecer? O que será que o filósofo decidiu? Esse momento, né, de tensão do texto nós chamamos de clímax, e ele é um dos elementos mais importantes, né, do nosso conto, de uma narrativa. Então, vamos conferir a resposta certa? Então, é a letra A, quando o filósofo sugere dar as 10 moedas ao pobre que se guarde a caixa até aparecer o legítimo dono, ou quando os ministros da corte deram razão ao rico? Qual era o clímax da história? Letra A ou letra B? Vamos conferir? Letra A. Vamos para a nossa última coordenada? Então, agora é a linha 2, letra C. Como a história terminou? Letra A. O filósofo ouviu os 2 litigantes. Letra B. O rei perdoou o negociante e ordenou que desse ao pobre as 10 moedas e a valiosa serpente de ouro. Vou dar um tempo para você registrar aí a sua resposta. E aí, respondeu? Vamos verificar lá no texto? Então, o desfecho da nossa história foi quando o negociante ele acabou revelando a verdade, confessou que havia mentido. E daí o rei decide perdoar e dar ao pobre as 10 moedas, mas dar uma recompensa maior, já que ele estava falando a verdade. Então, pelas injúrias que ele sofreu, ele ainda levou a serpente de ouro. Esse final, né, como a história terminou, nós chamamos de desfecho da história. Vamos conferir a resposta? Letra A ou letra B? Qual você colocou lá? A resposta certa é letra A. Então, agora vamos conferir nossas respostas? Então, você vai conferir e vai fazer lá do ladinho da sua resposta. Se ela está correta, desenhe o navio. E se a sua resposta estava errada, desenhe a bomba. Certo? Um tempinho para você fazer o registro.
Conferiu suas respostas? Fez o desenho? Então agora nós vamos para uma atividade de investigadores da língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o uso do porquê. Você já deve ter observado nos textos que você leu que tem diferentes tipos de porquê, né? Vamos ver lá? Tem porquê junto, tem porquê junto e com acento circunflexo no E. Tem porquê separado, tem porquê separado e com acento circunflexo no E. E você sabe quando devemos usar cada um desses porquês? Então hoje vamos investigar e aprender um pouquinho do uso do porquê? Então vamos lá para uma frase do texto. O que encontrou a caixa não pode estar mentindo, pois por que devolveria ele parte do seu tesouro se podia ficar com tudo? Então eu quero que você preste atenção aqui comigo no porquê. O porquê que nós usamos nessa frase é o porquê separado. Ele é separado, ele está no meio da frase. E observe ali no finalzinho, tem um ponto de interrogação, significa que é uma frase interrogativa. E o porquê é separado. Vamos analisar mais uma frase? Por que o homem pobre devolveu a caixa? Também é uma frase interrogativa. E o porquê que estamos usando aqui é o porquê separado e sem acento. Observe ele ali. E ele está no início da frase. O que nós podemos concluir observando esses dois porquês? Vamos ver lá? Que porquê separado é usado para fazer perguntas. E mais uma observação. Ele pode estar no meio de uma frase ou no começo. Vamos observar mais uma frase? Se ele diz que na sua caixa havia 2 serpentes de ouro, é porque essa caixa que foi encontrada não é dele. Olha lá, o porquê nessa frase ele está junto. Ele está no meio da frase e não é uma frase interrogativa, ela tem um ponto final. Aqui o filósofo está explicando. Se ele diz que na sua caixa havia 2 serpentes de ouro, é porque esta caixa que foi encontrada não é dele. É uma explicação. Vamos para mais uma frase. Porque o negociante mentiu. Ele disse que na sua caixa haviam 2 serpentes, mas na verdade é que havia somente uma serpente. Olha aqui o porquê. Junto. E também é uma explicação do porquê o negociante mentiu, né? Então, nós podemos concluir o que analisando essas duas frases? Que o porquê junto é usado como resposta ou como explicação de algo. Vamos para mais uma frase? O homem pobre procurou o rei por quê? Olha esse porquê. Ele é separado e leva acento circunflexo no E. É uma frase interrogativa, né? Uma pergunta. E o porquê é separado e com acento. Vamos lá para a próxima para nós ver. O rei chamou o filósofo por quê? Também é no final da frase e é uma frase interrogativa, uma pergunta. Então, o que podemos concluir com isso? Que o porquê separado e com acento é usado para fazer perguntas. E ele fica onde na frase? Lá no final da frase, certo? Vamos para mais um? Não entendi o porquê do homem rico continuar afirmando que eram 2 serpentes. Observe esse porquê e quero que você preste bastante atenção. Aqui o porquê está no meio da frase, ele é junto e leva o acento circunflexo no E. Não é uma pergunta, como você pode perceber, ó. Não entendi o porquê do homem rico continuar afirmando que eram 2 serpentes. Aqui nesse porquê, quando ele vem, antes dele vem um artigo o, e ele pode ser substituído pela palavra motivo, é usado o porquê junto e com acento. Vamos ler essa frase substituindo o porquê pela palavra motivo. Não entendi o motivo do homem rico continuar afirmando que eram 2 serpentes. Vamos para mais uma frase? Não sei o porquê de o rei perdoar o homem rico e entregar a recompensa ao homem pobre. Observa lá, porque junto com acento circunflexo e antes dele tem o artigo o. Será que dá para ser substituído pela palavra motivo? Vamos tentar?
Não sei o motivo de o rei perdoar o homem rico e entregar a recompensa ao homem pobre. O que podemos concluir com essas frases? Que o porquê junto e com acento é usado depois do artigo o ou um e significa motivo. Você conseguiu entender o uso dos porquês? Então vamos lá recordar o que nós vimos agora. Então, o porquê separado é usado para fazer perguntas. E vamos recordar lá das nossas frases. Ele pode estar no meio ou no começo de uma frase interrogativa, de uma pergunta. O porquê junto é usado como resposta ou explicação de algo. O porquê separado e com acento circunflexo no E é usado em pergunta no final da frase. E o porquê junto e acentuado no E com circunflexo é usado depois do artigo o ou um e significa motivo. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer o registro dos conceitos que construímos juntos hoje. Registrou no seu caderno? Então agora tenho mais um registro. Para que a gente possa fazer a próxima atividade, eu preciso que você registre. Atividade 3 e enumere do 1 ao 4.
fez o registro, então agora eu vou propor uma atividade. Agora que você já sabe como usar os porquês, você irá preencher essas frases. Você não precisa copiar a frase, você só vai precisar colocar a sua resposta. Exemplo lá, número 1, qual o porquê que você usaria nessa frase? Então, você só irá registrar o porquê, tá? Número 1, o menino estava cansado porque havia brincado muito. Número 2, não sei o porquê de tanto barulho. Número 3, por que você não quis brincar? Número 4, você quer sair? Por quê? Então, pensa lá qual é o porquê mais adequado para cada frase, qual é o uso correto, registra e eu já volto para corrigir com você a atividade. Conseguiu fazer? Ficou mais fácil agora que você aprendeu as regras do uso do porquê? Então vamos corrigir? Número 1. O menino estava cansado porque havia brincado muito. Qual o porquê que devemos usar aqui? O porquê junto, porque ele está explicando o motivo do menino estar cansado. Não sei o porquê de tanto barulho. Qual porquê você usou? Vamos ver o adequado? É o porquê junto e com acento. Primeiro, porque é o motivo. Não sei o motivo de tanto barulho, né? Não sei o porquê de tanto barulho. Número 3, por que você não quis brincar? É uma frase interrogativa e o porquê está no começo da frase. E quando é no começo da frase, usamos o porquê separado. Você quer sair? Por quê? É uma pergunta. E o porquê está no final da frase. Então, devemos usar o porquê separado e com acento. Você conseguiu fazer? Será que você acertou tudo? Se não acertou, não tem problema. Mas a gente vai aprendendo como usar, certo? Então, agora, confira lá as suas respostas, tá? Um tempinho e eu já volto. Conferiu suas respostas? Viu se está tudo certinho? Então agora vamos para mais um desafio? Eu vou trazer para vocês 4 trechos do texto, 4 frases.
Nelas, 3 são verdadeiras e uma traz uma informação que é falsa, é mentirosa. E você vai descobrir qual é. Então, leia com atenção e eu já volto para a gente ver qual é a frase que não tem a ver com o nosso texto, que é uma mentira. Descobriu qual é o balãozinho que traz a resposta com uma mentira? Vamos lá ver? O homem pobre sentiu-se ofendido quando o negociante acusou de pegar uma serpente. Será que o homem pobre ficou ofendido? Ficou, né? Ele estava sendo acusado de ter feito algo que ele não tinha feito. Então, isso aqui é verdade. Quando o negociante percebeu que perderia toda a sua fortuna, confessou que havia mentido. É verdade ou é mentira? Verdade, né? Ele percebeu que ia perder tudo, a caixa com toda a fortuna. Então, ele resolveu falar a verdade, né? Ele confessou primeiro lá para o rei para poder ficar com a sua fortuna. O negociante esqueceu a caixa com toda aquela fortuna em uma praça da cidade. Será que foi numa praça da cidade? Eu não lembro disso. Vamos conferir a última para ter certeza. Dentro da caixa havia moedas e uma serpente de ouro. Com certeza, né? Toda a nossa história girou em torno dessa serpente de ouro. Então, a mentira é que o negociante esqueceu a caixa com toda aquela fortuna em uma praça da cidade. Ele esqueceu a caixa, aonde mesmo? Na balbúrdia de um leilão. Foi um prazer estar aqui com você. Você gostou da nossa aula? Espero que tenha gostado e eu te vejo em breve.